Boa noite a todos. Vamos tentar mais uma vez aqui, conexão com a professora, com a doutora Maria Lúcia Guedes, para que possa nos ajudar hoje nessa conversa muito legal que vamos ter a respeito da prática previdenciária, do direito previdenciário na advocacia e a importância da capacitação para aqueles que estão na área. O advogado previdenciarista tem que se capacitar constantemente e muitas das vezes os livros não trazem essa capacitação que é precisa para exercer na prática. Às vezes treinamentos que são direcionados para isso, cursos que são levados em consideração para trabalharmos conceitos que os livros às vezes são muito limitados. A sala de aula às vezes também é muito limitada porque não se tem um conceito mais amplo da prática previdenciária. Muitas das vezes os professores não conhecem todos os meandros. Com pessoas que estão na prática, vivenciando as dificuldades, vivenciando essa necessidade de capacitação contínua. E Maria Lúcia é uma pessoa que realmente trabalha muito com capacitação em área previdenciária. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite. Seja bem-vinda. Acho que agora conseguimos entrar com a conexão, beleza, né? Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite do Portal Direitos para essa live de hoje. Para nós é um prazer receber você aqui para falar a respeito da prática previdenciária, do direito previdenciário em ação, né? Como advogada previdenciarista, e a importância dessa capacitação continuada dentro da área. O advogado perceber que realmente precisa estar sempre se preparando, se reinventando. Ainda mais nós temos agora um momento muito crítico, muito sério, que é esse momento de pandemia. E, na verdade, precisamos ter a consciência que é importante capacitar, aprender técnicas novas, aprender estratégias novas da advocacia, dentro de várias situações que ele vai vivenciar, isso com certeza. Gostaria muito que você se apresentasse para a nossa audiência aqui, falasse um pouco de você, para iniciarmos a nossa conversa da noite. Olha, doutor Leitoguinho, boa noite. Eu sinto honrada em estar aqui com você. Eu sou da turma da FADIVAD de 1992, e eu iniciei na advocacia em 93. E de lá para cá eu nunca parei, desde 1993, e eu comecei, como todos, né, difícil demais, até hoje, né, aquele início, o 6º ano, né, que é difícil, e fui lutando, e cheguei até aqui. Já tem mais de 20 anos, uns 27 anos, eu acho. E eu fui, assim, uma clínica geral. Eu iniciei penal, na área criminal, família, de tudo um pouco. Indenizações, e fui começando, e fui lutando. E eu acho que todo advogado começa assim. E depois eu passei a separar, assim, uma área. Depois, acho que 2008, 2005 para cá, não tenho muita certeza, não me lembro bem, que eu comecei no previdenciário. O previdenciário, eu acho que é uma área que está crescendo muito, bons resultados. Os advogados que estão atuando sabem disso. Então, o início não é fácil. E outra coisa é estudar todos os dias, porque todos os dias está aprendendo. Você não fala, eu sou previdenciarista, não sou. Eu sou advogada de tudo um pouco, mas eu estou lutando previdenciarista. Mas eu estou aprendendo todos os dias. Já tem os treinos aí, o 3.0, 5.0, né? O interessante é isso, que você usa a humildade para falar conosco. Você já tem uma experiência, já tem uma bagagem. Eu penso que é um conjunto a advocacia. O advogado, ele precisa ter aquela atenção com o cliente. Então, a primeira conversa é muito importante. É um trabalho árduo para o advogado. Não é fácil. Quem está na área sabe o que o advogado passa. Assim como o médico também, o engenheiro, outros profissionais. Mas o advogado é porque a pessoa deposita muita esperança no advogado. E, antes de tudo, ele tem que estudar. O advogado tem que ser estudioso. Todos os dias aprendendo. Eu penso dessa forma, porque todos os dias estou aprendendo. E não sabe tudo. E vai mudando, todos os dias vai inovando, né? Então, o previdenciário não é diferente, só que é uma outra área. Previdenciário, nós temos que ter muita cautela para entrar com ação,
dependendo do tipo assim, tem aposentadoria, benefícios, auxílio-doença, pensão por morte. Cada situação é diferente. E o INSS, ele tem o objetivo de proporcionar aos seus beneficiários esses meios indispensáveis para a manutenção. Só que por motivo, assim, que a parte nem toma conhecimento, nem sempre ela tem esse resultado favorável. E, às vezes, a pessoa, incapacidade, às vezes, de doença, uma doença, ou benefício, mesmo que seja benefício, pensão por morte, dependendo do caso, a pessoa, às vezes, não é casada, vive união estável, documentação que você tem que preparar, o advogado tem que ter muita cautela, porque todo documento, por exemplo, na união estável é importante. Você chegou num ponto muito importante, que é a documentação, a prova. As provas para o advogado são indispensáveis. Nesse tipo de ação, união estável, todo documento é importante. Quem já é casado tem certidão de casamento, se o marido morreu ou a esposa morreu, tem mais facilidade quem é casado. Agora, quem vive em união estável, 15 anos com o marido, 20 anos, muitas testemunhas sabem, mas na hora, quando chega na Previdência Social, lá no INSS, isso não vai valer. 20 anos que ela morou, o INSS não dá importância, os 20 anos, ela tem que ter prova documental. Além dos filhos, ela tem que ter provas. E isso é uma coisa muito triste para a esposa, quando vive 20 anos com o marido e quando chega no momento da pensão, é recusado. Eu falo que eu já tive casos, então a gente tem que procurar em hospital, prontuário médico, escritura de imóvel, documento de compras, certidão de nascimento de filho, e por aí vai. Todo documento é importante, nesse caso. Aí vem pensão por morte, vem, no caso, aposentadoria rural, que é outro que eu acho difícil também. Todo documento é importante na aposentadoria rural. Também. Eu acho essas duas, nesse meio, eu acho as duas mais difíceis, de documentação. Porque a pessoa trabalhou a vida toda na zona rural. Ela não imagina. Hoje tem orientações, mas antigamente não tinha essas orientações, que ela tinha que ter um contrato, que ela tinha que ter escrito lavrador, trabalhador rural. Ela não preocupava com isso. Agora, hoje, na hora de aposentar, ela não tem esses documentos. E ela trabalhou a vida toda na roça. E a pessoa, o advogado, nessa situação, ele que é a esperança dessa parte. Com certeza. Ele deposita tudo ali. Então, assim, N casos que nós temos. No caso do rural também tem uma peculiaridade, né? Porque a mulher, antigamente, ela constava da certidão de casamento como doméstica. E ela sempre foi lavradora. Isso. Então, para contradizer essa prova que está no documento, a jurisprudência teve que ser construída para isso aí, para aceitar que, apesar de constar como doméstica, na certidão de casamento, ela não é doméstica, ela não é do lar. Aí por isso que vem a audiência, por isso que vem as testemunhas. Você tem o início de prova material com aquela documentação, às vezes a documentação é ruim, infelizmente é ruim, mas as provas na audiência têm que ser muito boas, aí o advogado tem que entrar em ação. Isso. Então, não para forjar a prova, né? Não para forjar a testemunha. O advogado tem que orientar a parte, orientar as testemunhas, trabalhar com elas. Olha, o juiz vai precisar que vocês falem a respeito disso. Vocês estão seguros de falar a respeito disso? Sim. Posso contar com vocês? Posso. Chega na hora, fala o que tem que ser feito. Não é chegar e falar assim, você tem que falar isso, e se ele te perguntar isso, você fala isso. Porque aí a testemunha vai se embaralhar na hora e vai causar problemas que vai dificultar a concessão do benefício. Com certeza. Tem que haver coerência. Com certeza. Da inicial, a petição, o que tá sendo colocado na petição inicial, com a testemunha. Tem que haver uma coerência. Quando o juiz avaliar o depoimento da testemunha, ele já leu o processo todo, ele já sabe o que está acontecendo. O INSS está do outro lado ali, também ávido para fazer perguntas que vão colocá-la em xeque ali, em contradição. Ele tem que estar muito seguro do que ela está falando, saber realmente o que ela está falando. O rural, às vezes, é uma prova um pouco dificultosa, um pouco cruel, tem hora, né, para o advogado buscar essa prova. Porque, às vezes, a documentação, às vezes, é muito ruim, muito parca,
e a pessoa já traz essa dificuldade desde vários e vários anos, há mais de 40 anos, 50 anos com esse problema, aí vai chegar naquela hora ali, como é que você vai resolver? Então o advogado tem um papel preponderante. Ninguém procura advogado quando a coisa está tudo certo, né? Essa área previdenciarista, doutor Leitouguinho, é uma área que está crescendo muito, mas é uma área que exige, não é uma área acessível, normal, comum. Você tem que dedicar, porque tem várias nuances ali, né? Tem os memorando, tem as NR, tem o PPP, dependendo do caso, de cada caso. Não é uma área que você não acha pronto. Você não acha petição pronta. Não existe uma receita de bolo. Você pode até nesses sites que vendem petição, tem sites que vendem cálculo, vendem petição. A petição ali é ruim demais, é muito mal feita, não te traz o que você precisa. Você vai ter que sentar e elaborar uma boa petição. Às vezes tem decreto, legislação. Mas ele vai resolver seu problema. Aquelas petições são muito mal feitas. Eu conheço uma boa parte desses sites aí que vendem petições e tal. Você vê ali que a coisa é muito ruim. E se o advogado pegar aquela petição pronta e levar para a justiça daquela forma, ele está fadado a ter um insucesso para a parte que ele representa. Ele tem que trabalhar aquele argumento. Veja bem, no caso de auxílio-doença, por exemplo, perícia, que acontece bastante, está acontecendo. A pessoa, o advogado, quando ele entra com a ação, porque ele está vendo o cliente, ele vê a situação. Aí, quando chega a perícia judicial, dependendo do perito, ele não vê, ele vê com outros olhos, e não é o mesmo os olhos do advogado. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, está com um problema psicológico, depressão, e é um transtorno que vem às vezes de longa data. Não é de um dia para o outro a depressão. E quando chega lá na judicial, às vezes o perito, ele não consegue captar aquilo ali. É que é muito rápido aquela perícia, ele não consegue. Então, quando a entrar com essa ação, tem que ter laudo, além dos laudos médicos, psicológicos, né? Todos os laudos possíveis, é um outro tipo de ação contra com depressão para detectar, não é todo perito que entra para conseguir captar mesmo aquela ali. Nós já tivemos casos de a pessoa entramos com a ação ortopedista, na fase de médico, foi nomeado pelo juiz um ortopedista. Ele falou que de ortopedista, no caso, não necessitaria de nada à parte. A perícia é negativa. E então, foi naquele momento de falar na perícia, pedimos nova perícia. Foi pedido nova perícia, aí o juiz já determinou um especialista, um psiquiatra. O advogado tem que estar muito atento a isso. A gente verifica muito essas questões. Um problema maior, o que a gente vê, às vezes, no próprio juízo, falta perito com especialidade daquilo que o advogado pretende para aquela parte. Por exemplo, no caso da depressão, você vai precisar de um psiquiatra. Às vezes você não tem psiquiatra, você vai ter que ser avaliado por um perito que é especialista em perícias judiciais e é um clínico geral. Tem perito com clínica geral que, né, a pessoa não vai saber da nuance. Então, por isso que é importante o advogado municiar o perito de provas, documentos, os mais atualizados, isso é muito importante. Neste caso específico, foi a segunda perícia. O juiz nomeou um psiquiatra. Claro. Ele conseguiu. Mas aí... Às vezes você tem no juízo o psiquiatra, às vezes você não tem. Tem muitos lugares aí que você tem perito geral, generalista. E neste caso conseguimos o benefício dessa pessoa. E ela continua recebendo. Mas tem outros casos que assim, a cautela ao entrar com essa... Eu acho que desde o início ali, quando nasce o processo do INSS, que é o administrativo, naquele início,
todas as provas possíveis têm que começar ali, no administrativo. Porque dali a negativa vai para judicial. E ali vai fazer prova lá em judicial. Não, isso é indispensável. O advogado que acompanha a parte, realmente é advogado da parte, não abandonou a parte por razões as mais diversas, está realmente acompanhando essa necessidade, desde o início ele já prepara a documentação na administração para uma possível ação judicial. Ele já prepara a documentação de uma forma tão bem feita que, se ele precisar de acionar a justiça, ele já tem documentos suficientes para comprovar que, mesmo que o INSS indefira o benefício na sede administrativa, ele tem uma chance de certeza de conseguir o sucesso daquela demanda na área judicial muito grande. Claro que não tem 100% de certeza, porque sofrerá ainda perícia e tal, mas o perito sendo municiado de boas provas, bons documentos, médicos que corroborem com aquela informação que a pessoa traz desde inicial, olha, está doente sim, tem problema sim. Então, quanto mais atualizados são os laudos, os documentos médicos, muito melhor para o perito, porque ele vai contestar uma perícia da administração, do INSS, com análise nova naquele momento. Às vezes a perícia do INSS foi feita há 5 anos atrás, então ele precisa de documentos novos, que realmente corroborem com aquela situação nova. Claro que ele vai identificar a data do início da doença, e vai lá atrás. Tá, o INSS falou que a doença começou aqui, mas eu estou vendo que a doença começou muito antes disso. Por que ele vai identificar isso? Porque você trouxe provas suficientes para ele entender dessa forma. Não é conversando com a pessoa somente que ele vai entender assim. Outra coisa que eu vejo, dificuldade que eu vejo, por exemplo, a parte, ela usa o SUS, né? Aqui em Valadares usa policlínica. Então, a dificuldade do atendimento médico aqui, por exemplo, esse caso que foi feito 2 perícias, ortopedista e a perícia psicológica, psiquiatra, essa mulher, desde 2015, ela estava com um pedido marcado no posto de saúde, com a Secretaria de Saúde, para um psiquiatra. Então, quando houve a primeira perícia ortopedista, e veio a segunda, aí foi feito o pedido da segunda perícia, eu peguei esse processo, que era processo físico, levei no posto de saúde, na Secretaria de Saúde, e mostrei os documentos que eu havia juntado, que constava que havia feito o pedido. Aí, na mesma semana, lá eles providenciaram, que eu levei o processo. Na mesma semana, providenciaram o psiquiatra. Que aí já deu um laudo, que eu juntei nesse processo, e que isso ajudou também o outro perito. Você fez a função do advogado. É isso que o advogado tem que fazer. Tem que estar atento a isso tudo, pegar o cliente na mão, pegar o processo, resolver. O cliente precisa dele. Não esquecer. Eu levei o processo para mostrar que era judicial. Isso. E mostrar ali que a parte, ela tinha aquele protocolo de pedido que foi feito em 2015, estava lá. Mas ela não tem culpa. Ela não foi chamada. Ela não foi chamada, não tem culpa. Então, as pessoas que mais precisam, o INSS nega. As que mais precisam lá no administrativo. E o advogado é uma parte importante. Com certeza. Aí que entra o advogado preparado. Ele tem que ser um advogado preparado, estudioso, para pegar ali no ponto que necessita esse cliente, essa pessoa. Então, a partir daí... Termina seu raciocínio que eu vou te fazer uma pergunta, por favor. Tá. Então, aí que tem o advogado preparado, porque além da pessoa que chegou até ele, ela deposita expectativa, é tudo, a família dela toda deposita ali. Eu falo que acontece comigo, acho que o advogado ele tem que ser um pouco psicólogo, um pouco médico. Então, ele chega, ele acha que o advogado vai resolver a parte médica ali, mas exige perícia, senão o perito que vai decidir. Entendeu? Então, essa parte aí, o advogado preparado, ele todos os dias tem que se preparar, porque é aí que ele vai chegar. Porque aqui em cá, o doutor Leitouguinho, eu tenho uma coisa que eu dei muita sorte, meu marido, Celso, ele é muito estudioso na área previdenciária. Então, ele me ajuda muito, parado, assim, estudioso.
E ele tem me ajudado muito, entendeu? Me dá umas coordenadas, me ajuda. Agora ele vai até iniciar também, na área, né, que ele aposentou. Então, isso, eu tenho muito apoio dele. Então, essa parte, ele sempre me dá o estoque, entendeu? Me ajuda mesmo. E o advogado preparado, ele vai começar exatamente através dos estudos, todos os dias. Com certeza. E o Celso, o seu marido, eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco a respeito dessa trajetória que ele está querendo seguir. Brilhante a tentativa dele, muito legal, a proposta dele de ajudar pessoas menos favorecidas. Isso é muito legal, é um prazer ter pessoas ainda que pensam dessa forma, pensar no outro. Direito, A advocacia né? previdenciária, você tem a possibilidade de pensar no outro, pensar na outra pessoa. Quem está do outro lado da sua mesa, do seu escritório, é uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem uma trajetória que você tem que respeitar. Você não pode tratá-la como uma estatística, como um número apenas. Eu falei isso muito com a Alexandrina ontem. É uma pessoa, você tem que tratá-la como pessoa. Você não vai ficar só querendo receber o dinheiro dela, da demanda dela, para resolver rápido a situação dela. Às vezes, esses clientes que você quer resolver rápido e quer ficar livre são os que mais vão te dar problema. Mais vão te trazer atenção para resolver aquela situação. Porque parece que é uma prova que você precisa passar por aquele cliente. Mas são os clientes que você mais aprende. São aqueles que você mais traz importância de dar atenção naquele dado momento, que você vai crescer com aquele cliente para outros atendimentos a outras situações de clientes futuros. Então, isso que você disse é muito importante. Você está se preparando, você está sempre capacitando, porque o mercado é muito dinâmico, e às vezes a grade da faculdade não tem a prática previdenciária para você aprender. Você vai ali para um núcleo de assistência judiciária da faculdade para fazer ações previdenciárias, você está boiando, você nunca viu aquilo ali direito. Então, é muito importante as faculdades se preocuparem com isso, para que a hora que chegar na advocacia previdenciária, principalmente o jovem advogado que nós falamos ontem, ele já tem um mínimo de preparo para entender que a advocacia previdenciária é diferente, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, e principalmente de estudo, de capacitação. Eu gostaria muito que você falasse a respeito daquilo que você já fez. Você é minha aluna, já tem 2 cursos que você já faz comigo. E qual a importância desse treinamento para você? O que pode mudar na sua forma de entender o direito previdenciário, a prática previdenciária? Você viu diferença com relação a isso? Eu gostaria muito que você falasse isso para quem está nos ouvindo aqui agora. Olha, o direito previdenciário, eu aprendi a gostar mais. O 3.0 eu fiz, aí surgiu o 5.0, aí voltei, né, iniciei novo curso, porque eu achei um diferencial nesse curso, eu comento sempre, e inclusive com o Celso. Ele também ele pensa da mesma forma. Essa mentoria. Então, temos N casos, nós precisamos falar uma perícia, então nós temos aquela consultoria de imediato. Aí nós fazemos por WhatsApp e é respondido rapidamente. Então, eu acho que é a diferença dos outros cursos. Tem muitos cursos pela internet mesmo. Com certeza. Mas esse 5.0, a diferença que eu acho que me ajudou bastante é isso. É a mentoria. Eu faço muita pergunta. Estou lhe pedindo informações, me ajuda, porque eu não sei tudo. E muda tudo, vai mudando. Então, eu sempre estou sendo atendida imediatamente. Então, isso eu acho que é uma grande diferencial dos outros cursos. Isso, até o próximo, eu não sei, talvez eu faça até o próximo, isso tem me ajudado muito. A mentoria é esse cuidado, né? A mentoria é esse cuidado. O próximo curso que nós vamos lançar, ainda nesse mês de junho, prático, a mentoria é muito prática. É justamente isso. Nós vamos tentar trazer a mentoria ao vivo. Eu vou tentar atender o aluno ao vivo, pela internet, pelo Skype, por um aplicativo, que eu possa ver o aluno e conversar com ele num determinado dia, determinado horário, a gente marca uma determinada reunião. Essas tecnologias vão se avançando e a gente vai vendo a necessidade de se adequar a elas. Então, além do WhatsApp, que você tem a possibilidade de conversar ali, você pode tentar fazer isso ao vivo. Então, a tentativa nossa aqui com o Portal de Direitos é criar uma forma dessa mentoria, esse contato com o aluno, para discutir com ele as dores que ele tem na advocacia,
as dificuldades práticas, que você já narrou várias aí. Eu tive a oportunidade de auxiliar você em algumas delas. Eu também não sou o dono da verdade, não sei tudo, mas um pouco da minha experiência eu pude te ajudar e fiquei muito feliz que muitas das coisas que você buscou, essa mentoria minha nesse curso, pôde te ajudar, você incrementou naquela demanda, algumas delas você teve sucesso, outras não, mas a demanda não para, você tem recurso, você pode discutir a matéria. Nós tivemos sucesso em todas. Isso é muito importante. Até o momento. Isso é muito importante, porque há um diferencial. E esse diferencial você não aprende em livros. Eu costumo bater nisso dentro do curso. Os livros trazem conhecimento muito espaçado, muito limitado, mas eles não condensam isso dentro de um curso. Por mais que você assista a aulas gravadas, videoaulas, esse curso tem mais de 50 aulas hoje, o formato novo, deve ter mais de 50 aulas gravadas. A mentoria, ela te traz essa diferença, ela te traz um plus na sua advocacia. Isso. E eu pude perceber isso aí desde o ano passado. Você falou do 3.0, foi a primeira versão que eu lancei do treino 3.0. Depois eu incrementei e criei o treino 5.0. Eu agreguei mais valor a esse treinamento. E esse novo formato do 5.0 agora vai ter um novo formato, que eu vou agregar mais valor. Então, essa possibilidade de crescer, eu estou crescendo muito com esse treinamento, com a experiência dos alunos. A sua experiência para mim é muito válida. Eu já tive condição de trabalhar com mais de 100 pessoas, desde o ano passado até agora. Então, isso é muito importante. Mas não é o fato só de estar com o curso, de vender o curso, é poder ser útil à pessoa. Você acaba tornando ali, não é só um aluno, você acaba tornando amigo dela. Verdade. Eu já sou. Aqui. Eu já sou. Aqui. Mas o profissional, ele diferencia dos demais. O profissional que está nessa luta e ele tentando a cada dia se atualizar, ele diferencia dos demais. É um profissional, eu posso dizer que as ações previdenciárias, os resultados são muito bons. Financeiro, os melhores que eu tenho é do previdenciário. Isso é muito importante ouvir da sua boca, como advogada já tarimbada. Os melhores. Somente o jovem advogado que vai ouvir isso aqui agora, e na live que está gravada, vai estar gravada no IGTV, vai estar gravada no YouTube, no canal do Portal Direitos. Muitas pessoas vão ouvir o que você está falando aqui agora. Porque a pessoa entra com uma ação. Casos que eu já tenho, que já aconteceu na prática, e demorou 5 anos ou mais. Entendeu? Foi para o tribunal, voltou, valores razoáveis. E quando o INSS recorre, no caso, eu tive uns casos também muito bons que ele não recorreu, mas pela demora, pessoas incapazes, houve indeferimento do benefício administrativo, entrei com ação, eu tive 2 casos. E não foi aceito acordo de forma alguma. Então, o INSS não recorreu e tem valores bons. Desde a época que foi indeferida, a pessoa não entrou com ação, foi indeferido a pensão por morte da mãe, a pessoa era incapaz, a família achou que não tinha direito, porque o INSS administrativamente negou, e achou que não tinha direito, pessoa simples. Aí, entramos com essa ação. Neste caso, a pessoa, desde que a mãe morreu, ela está recebendo um valor razoavelmente excelente, porque é valores bem antigos, desde 97, que a mãe morreu. Não aceitou, o juiz não aceitou acordo com o INSS. A mãe morreu em 96. Em 97 eu fiz a interdição da pessoa. E deixei que a família entrasse com pedido de pensão sozinho. Não conseguiu e ficou quieto. Aí eu vim tomar conhecimento agora, em 2018. Neste caso, o INSS não recorreu. Só que ela ganhou a ação dos atrasados desde a época da morte da mãe. Que bolada, então, né? Assim, o valor razoavelmente bom. Precatórios, os precatórios da Justiça Federal, pelo menos para mim, eles não é tipo na estadual, que demora, você não sabe quando vai receber. No estado, você não sabe quando vai receber. Na federal é diferente. É uma agora diferença do previdenciário para outras áreas do direito. O previdenciário lida com verba alimentar. Então, todas as verbas têm preferência.
você recebe muito mais Agora, rápido que em outros lugares. Esse precatório agora, vão demorar um pouco, eu até liguei para Brasília, vão demorar um pouco, esse negócio da pandemia. Claro. É porque seria para março. Então, a questão alimentar, para março, os outros seria abril. Com esta situação, vamos ver agora no meio do ano, não tem ainda definição. Até porque até o dia 1º de julho de cada ano tem que cadastrar os precatórios, né? O seu já está para receber. Então ele tem que providenciar até agora, esse mês de junho, tem que dar alguma solução para isso. Esse meu, exatamente, mas já foi encaminhado, o meu já foi encaminhado. O seu já está pronto para ser recebido. Então, eu quero dizer para os nossos colegas que o RPV, valores razoáveis, não tem valor baixo, de RPV também, e nem de precatório, os valores são todos razoáveis. Então, e quem achar que valor baixo, 60 salários mínimos, está afastado, né? Está afastado do razoável, porque às vezes você recebe, às vezes, o valor total, 60 salários mínimos, são mais de 60 mil reais, é muito dinheiro. Em numa pouco demanda tempo, 45 apenas, dias. 45 dias para você receber, recebe, é líquido e certo, vai receber isso aí. Imagina quando você tem centenas de demandas nessa situação. Então, é uma forma de planejar a advocacia, saber muito bem como fazer. Tem me ajudado o previdenciário mais, na carreira jurídica. Eu bato muito nessa tecla. Bato muito nessa tecla para quem me pergunta, que área vale você acha que eu vou seguir? Vai para o previdenciário. A minha filha está formando em Direito, a minha filha, já falei com ela, você vai formar e vai trabalhar com a área previdenciária, que é uma área que vai te dar uma possibilidade de crescimento da carreira muito grande. E é o diferencial do previdenciário, não é o ganhar dinheiro que você está falando agora, é a coisa que abre os olhos da pessoa, a pessoa fica louca com isso. Mas a pessoa, ela sabendo lidar com pessoas, ela vai saber muito bem lidar com a área previdenciária. Quem não sabe lidar com pessoas não consegue. Acha que a pessoa é mais um número, manda os outros atender e chega para ele ali, ele faz a ação de qualquer jeito, outra pessoa atendeu e isso causa uma certa revolta. Aquele cliente não vai voltar para você mais, ele vai para outro, que atende ele melhor. E as pessoas que mais precisam, é da área previdenciária, as que mais precisam, porque a gente está lidando todos os dias, nós sabemos disso. E vale a pena fazer essa diferença. Eu quero me dedicar mais à área previdenciária, eu pretendo ficar mais para cá, previdenciária. Com certeza. Porque é uma área que eu acredito no crescimento dessa área previdenciária. Depois que a reforma, falando isso ontem na live, depois que a reforma foi aprovada, criou-se um campo de trabalho das regras de transição que está ocupando mais de 60% da população brasileira. Olha se você advoga para 5% dessa população aí. Olha que maravilha. Você não precisa nem chegar a 5%, 1%. Com regras de transição, as pessoas, hoje, o que está surgindo é uma advocacia consultiva na área previdenciária. Mais do que a advocacia litigiosa, está surgindo uma advocacia consultiva. Aquela advocacia que o cidadão vai ao seu escritório para ver de você qual é a melhor regra que vai adotar. É o planejamento previdenciário. É aquilo que nós falamos, batemos muito no curso sobre isso. E o que é possível hoje, isso ainda está num caminhar, os advogados e as partes entenderem o que é planejar. O brasileiro não tem costume de planejar. O brasileiro leva a vida tocada e vamos ver o que é que vai dar. O brasileiro hoje está começando a perceber que ele tem que planejar mais a vida dele. E a hora que ele chegar lá na frente e for buscar um benefício previdenciário, será que realmente a previdência oficial vai resolver os problemas dele ou ele vai ter que fazer algo a mais? Ele tem que saber disso. Quando ele procura o advogado tem que estar preparado para informar para ele o que ele precisa saber. Verdade. As pessoas depositam elas não têm amparo do Estado e ela corre atrás do advogado. Então, Com aí certeza. quem vai socorrer? No caso dessas pessoas, no caso, voltando do Celso, que está dedicando a pessoas de rua, uma caridade, sabe? Sofrimento, pessoas que não têm voz, pessoas que estão lá, ninguém dá atenção. Ele para, conversa, entrevista a pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe dos direitos, o que ele sempre fala. A pessoa não sabe nem o que falar, não sabe nem o que falar a respeito disso. Não sabe. O que ele vai fazer? O papel dele é muito bonito, hein, Maria Lúcia? O papel do Celso é muito bonito, porque ele vai juntar o quebra-cabeça. Vai pegar um monte de peça espalhada ali, juntar o quebra-cabeça. Não tem documentos. Nada. Ele está fazendo assim, uma caridade mesmo.
Isso Ele é está maravilhosa, ajudando a postura dele, muito bonita mesmo. que não tem, pessoas que não têm documentos, às vezes têm direito ao LOAS. Ele ajuda, ele vai no cartório ajudando as pessoas. Entendeu? Acho que Você vê muitas é um pessoas assim no compromisso. Brasil atuando dessa forma. Você vê muitas pessoas que têm esse mesmo estilo de pensar dele, pessoas que estão ajudando os outros sem nada em troca, mas o fato de ser útil. E se ele ajuizar uma demanda, ou ele for requerer um benefício para essa pessoa, a pessoa ganhar, ela vai ter tanta gratidão com ele, que com certeza vai pagar os honorários que ele Ele está pediu para ela. dedicando do corpo e alma. Ele está Claro, dedicando muito isso aí. isso A é situação. natural. A advocacia que você força a barra, vou forçar a barra. Na previdenciária, não force a barra, que você pode adquirir muitos clientes no início, mas depois você vai queimar e vai fechar o escritório. Porque Não é assim. eu vejo, eu observo nele, assim, está ajudando a ele, ele está ajudando as pessoas, mas na verdade está sendo ajudado. Perfeito, Eu é isso percebi. mesmo. É isso Eu mesmo. percebi que ele está O sendo maior ajudado. ajudado nisso aí é ele mesmo. Eu É ele percebi, mesmo. Com porque certeza. ele faz de boa vontade, ele faz com toda dedicação. Então, eu percebi que ele está sendo ajudado. Às vezes eu fico chateada, que é muita dedicação, é demais, que, sabe? Atenção demais, ele tem muita atenção, dedicação. Isso é muito bom. Isso é E muito eu, bonito da parte e dele. eu observo Nós temos que que ser úteis ele... aos outros. Nós temos que ser úteis aos outros. E a advocacia previdenciária, ela permite isso. Ainda bem que tem uma área que te permite isso. Outras áreas do direito não te permitem isso, não. É uma área muito fria, muito metódica, muito meticulosa, e às vezes a pessoa quer ganhar muito dinheiro naquele tipo de advocacia. Não preocupa com a outra parte. A área previdenciária, se você não preocupa com a outra parte, sai dela, vai para uma outra que você está na área errada. Verdade. Mas é isso. Nós, todos os dias, tentar renovar todos os dias. Eu acho que o previdenciário, ele é mais ou menos unido com direitos humanos, um pouco, né? Com certeza, Seria, né? com certeza. Porque E nós não temos direitos como. humanos. Porque, na verdade, a área previdenciária, ela surgiu desses acordos internacionais ligados a direitos humanos. Tudo isso que vem ao longo de anos, depois desses pós-guerra, a área previdenciária surgiu a partir daí, a necessidade de se cuidar dessa parte do cidadão, o trato com o cidadão, a proteção à pessoa. A área previdenciária é um direito humano muito caro, na área internacional principalmente. Em todos os países tem que se adequar a isso. Então, nada melhor do que você trabalhar com pessoas com quem você tem interesse de ajudar. Não interesse de receber honorários apenas, interesse de ajudar, de ser útil a ele. Isso é muito importante, isso é muito bonito. Previdenciário você vai receber, lógico, caso tenha sucesso, depois. Geralmente é assim, normalmente é assim. Advocacia do risco. De êxito, se caso tiver sucesso, que a maioria das pessoas não tem como, nem tirar xerox. Graças a Deus, agora não precisa tirar xerox, você vai fazer agora é digital, digitalizar, né? Digitalizar, seja pelo PJE, seja pelo IPROC, tudo digitalizado. Eu já cansei, aqui no escritório, eu cansava de brigar com o Celso, porque ele tirava o xerox para todo mundo, e ficava tirando xerox. Aí eu falava com ele, só estava aumentando o xerox, e eu falava para ele, sempre, que ele tirava o xerox, a pessoa não tinha condição de nem tirar xerox. Então, mas é o que a gente vê. Você vê um cidadão aí que quer uma aposentadoria rural, um benefício rural, vem lá da zona rural, não tem condição, a pessoa não tem dinheiro para isso. Outra coisa importante, que eu acho que assim, o advogado conversa com a parte, testemunha, mas a própria parte, às vezes, pode levar a perder a ação, a improcedência, porque o depoimento a parte autora trabalhou na zona rural. Então, eu vi um caso, o juiz perguntou para a parte, quantas horas por dia ela trabalha na zona rural, na plantação? Ela falou assim, meia hora. Meia hora você consegue? Meia hora, doutor, meia hora eu não consigo aguar minhas plantas, eu aqui em casa. As minhas plantas, meia hora não dá para aguar minhas plantas. Estou dando exemplo de mim. Certeza. Mas você vê uma situação que uma pessoa quer levar vantagem com isso aí. Você vai lidar com gente assim. Mas ela... Não tem como. Mas a pessoa vai aprender que ela não é a área que ela vai ganhar sempre. Ela vai ter problemas com isso. Ela mentir, foi improcedente a ação. Nisso. Depois ela não vai conseguir mais, não. Mas ela é uma pessoa idosa, trabalha na roça mesmo, mas certamente, eu não sei por quê.
meia hora, que usou meia hora. Mas isso aí levou à improcedência, juntou o conjunto, né? Com certeza. Dependendo do que ela respondeu para o juiz, tinha que verificar o período todo que ela estava trabalhando. Se ela está agora idosa, ela não consegue trabalhar meia hora agora para ela, na condição que ela está de saúde, pode até ser muito para ela, mas ela já trabalhava às vezes 12, 14 horas no passado, durante mais de 15 anos. Se isso ficar provado, aí o advogado tem que ser muito esperto, muito contundente com isso aí, tem que provar muito bem isso aí. Ter condições de provar que, olha, mesmo que ela está falando meia hora aqui, mas ela trabalhou mais de 14 horas durante mais de 15 anos, ela cumpriu a carência de 180 meses. Então, o advogado, esse é o papel do advogado, ele tem que ser muito, tem que ficar ligado a isso aí. Não é forjar provas, levar vantagem, não, ele tem que saber ajudar o cliente. A prova, ela pode ser contra ou a favor do cliente. Aí está o grande exemplo que você acabou de passar. Exatamente. Outra coisa que acontece muito, que eu vejo, é essa aposentadoria especial. Vigilante, por exemplo, esse PPP. Muitas empresas já não existem mais, foram à falência. Tem entendimento do juiz com testemunha, ele aceita, testemunha. Não sei lá em cima como é que vai ser o recurso. Porque aqui na primeira instância, os juízes têm aceitado, com testemunha. Agora, as empresas, qual a culpa que o empregado tem se as empresas não passou para ele e foi à falência? Já não existe mais as empresas. Como é que ele vai fazer? O advogado tem que diligenciar, né? Sempre diligenciar, sempre estar atento aí. É o que você falou com relação ao benefício de capacidade. Você vai no hospital, você vai não sei aonde, no caso aí, você vai buscar na junta comercial, você vai na delegacia do trabalho, você vai até o lugar... Polícia Federal, olhando todos os registro campos. Daquela empresa, você vai pegar dados ali para dar o início de prova material. O juiz precisa, às vezes, saber disso. Mas o senhor diligenciou, está aqui, a diligência está toda aqui, não tem mais como fazer. A minha boa-fé está aqui, ele trabalhou nessa empresa, está aqui, está claro. A partir daí, o que vai ser feito? Vai ser o entendimento dele, mas as suas provas você já fez a sua parte. Por isso que o advogado tem que tomar muito cuidado com as provas que ele traz do processo. Às vezes a gente vê muito na Justiça Federal, advogados trazendo provas muito ruins, incompletas, achando que vai resolver, contando às vezes com a conversão em diligência do juiz. O juiz às vezes julga com o estado do processo, não dá oportunidade dele juntar outra prova, não dá prazo para ele complementar essa prova, julga improcedente. Ele acha um absurdo, o juiz tinha que ter feito isso. O juiz não é obrigado a fazer isso. O juiz se convenceu que aquela prova que ele trouxe ali, ela é ruim, ela vai continuar ruim, ele julga com o estado do processo, a lei está a favor dele. Então é um risco muito grande você julgar para o judiciário essa complementação da prova, é muito perigoso isso. Eu falo muito com meus alunos, falo com advogados, já falei isso com você, já falei com muita gente, a gente não joga para o judiciário a complementação da sua prova, a ônus é seu. O judiciário não vai fazer, em alguns casos ele vai fazer porque não tem outra forma. Mas não arrisca não, que tem hora que você vai tomar uma improcedência aí que você não vai conseguir revertê-la não. Então é isso. Maria Lúcia, eu queria te agradecer muito pela sua presença, pela oportunidade que você teve dado de poder conversar com você aqui agora e falar a respeito dessa prática previdenciária, a possibilidade de capacitar-se, sempre estar melhorando, ser útil ao outro. E você está aqui comigo, foi um prazer. E a possibilidade de a gente poder conversar a respeito dessa advocacia previdenciária. Você que já é uma pessoa que já está atuando na área há mais tempo, tem experiência, tem muitos casos para contar, posso ficar com você aqui numa live de 5 horas, você vai ter casos e casos para contar aqui, mas eu acho que é importante a gente dar essa notícia. Amanhã nós temos uma nova live, eu vou conversar com um professor e advogado previdenciarista de Belo Horizonte, que vai falar também, continuar falando dessa prática previdenciária forense e as nuances dessa prática, né, das dificuldades da advocacia dele. E amanhã nós vamos fazer essa live ao meio-dia. Então, você vê que nós temos horários diferenciados para atender públicos diferenciados. Porque esse boom de lives que nós estamos tendo aí, o sistema está travando, e eu estou concorrendo com muita gente que eu não preciso concorrer com ninguém. Eu quero ter possibilidade de passar o recado. Então, a oportunidade de falar com outros públicos a partir do meio-dia, muitas vezes as pessoas têm o tempo nesse horário, a hora que está no tempo de almoço, rapidinho ali, 40 minutos, que ele assiste um conhecimento que vai ajudá-lo daqui para frente. Então, hoje eu fiz às 18 horas, amanhã será a meio-dia.
Na quinta-feira nós vamos fazer uma outra live às 18 horas e na sexta outra live ao meio-dia também. Então, nós estamos diferenciando esses horários para tentar fugir do travamento da internet. Sair do problema do boom das lives aí. Para justamente a gente ter essa forma de flexibilizar o conhecimento em diversos momentos para diversos públicos. Muito obrigado, Maria Lúcia. Você te passa a palavra para você dar a sua despedida da nossa audiência aqui e falar basicamente o que você precisar aqui para finalizar esse conteúdo de hoje. Olha, doutor Litoguinho, eu me senti honrada com o convite, agradeço, e eu posso dizer para os nossos colegas aí que vale a pena esse treinamento. Eu estou no 5.0, vale a pena ser um profissional para sair na frente. Direito previdenciário vale a pena, bons resultados, entendeu? Então, eu acho que no próximo, né, tem um próximo curso, né? Tem um próximo, né? E eu Nós acho que devemos vale lançar a pena... a próxima turma em junho agora. A data ainda Isso. provavelmente deve ser daqui uma semana, nós devemos lançar a próxima turma. Vale a pena. E estudar, que realmente o advogado não é fácil, essa luta. Mas vale a pena quando tem resultados bons, não só pelo dinheiro que você vai receber, mas quando vê o resultado daquela pessoa, aposentadoria, ela entra com um pedido, tentou, não conseguiu. Aí eu tenho vários casos que aconteceu, que você vê felicidade, que é para a vida toda, né? Aquela aposentadoria, é para a vida toda, aquela pensão. Então, é muito bom ver o resultado do seu trabalho. Então, vale a pena, e vale a pena continuar estudando, e todos os dias, né, treinando. E é isso, eu desejo sucesso para todos, e tentar, daqui para frente, ter bons resultados, e dedicação. É um conjunto, né? Com certeza. Maria Lúcia, então, muito obrigado, boa noite. Gente, muito obrigado pela presença. A audiência oscila e tal, e a gente está aqui. Essa live estará gravada no IGTV e também no canal do Portal de Direitos do YouTube. Compartilhe para os seus colegas, para as pessoas que puderem assistir aí. Mais e mais pessoas podem ter esse conhecimento aí gravado durante muito tempo, tá? Muito obrigado. Compareçam à live de amanhã, ao meio-dia, com o professor Bertinho Moura. Nós vamos continuar falando da prática previdenciária. Muito obrigado, um abraço. Até mais. Gente. Tchau, tchau. Obrigado, Maria Lúcia. Tchau.